Ficou bolinha. Marília. Nesse vídeo de hoje também quero mandar um abraço para o meu amigo Evanildo, no Rio de Janeiro, e sua esposa. E Evanildo também está pedindo um abraço para o seu irmão em Caruaru. O nome dele é Antônio e Marília. Alô, meu amigo Antônio e Marília, em Caruaru. Um abração do homem goloso, meu filho, viu? Um abração, Deus te abençoe. O seu irmão Evanildo tá pedindo um abração para você, meu filho. Um abração, tá bom? Só pega assim, ó. Tá longe.